Capítulo 44 Respostas ocultas. Já era tarde quando Roland voltou para o castelo. Estava nevando pesadamente novamente. Ele entrou diretamente em seu quarto, tirou o casaco e sacudiu a neve que ficou presa no colarinho. Então, ele pendurou em uma prateleira ao lado da lareira. Sua Alteza, você não acha que progrediu muito rapidamente? A voz de Nightingale surgiu do nada, e então ela se tornou visível para o príncipe. Você quer dizer a situação com Nana? Roland serviu uma taça de vinho para cada um deles. Embora o vinho fosse mais amargo do que ele estava acostumado, lentamente ele se acostumara com o sabor. Nightingale pegou o copo oferecido pelo príncipe, mas não bebeu. Ela estava esperando o príncipe dar uma resposta mais longa. Nunca haverá um momento mais apropriado do que agora, disse Roland. Ele bebeu sua taça de vinho de uma só vez, só para enchê-la mais uma vez depois. Eu planejei deixar Nana desempenhar um grande papel com sua habilidade durante os meses dos demônios. Então, teria sido impossível esconder sua identidade como uma bruxa de qualquer maneira. Ela pode curar instantaneamente ferimentos fatais. Isso não é nada perto do que ervas comuns ou sangrias podem fazer. Todo mundo vai querer isso. Bordertown fica na parte mais ocidental do reino. Aqui, tão longe do centro, a influência da igreja é muito limitada. Se eu fosse eles, eu não estaria disposto a gastar tantos Gold Royals por um lugar que poderia ser abandonado a qualquer momento. Roland continuou: nós ainda não temos uma pequena igreja da cidade. O missionário partiu com a nobreza para Longsomb Stronghold anteriormente. Sabendo tudo isso, o que você acha que é Bordertown? É uma ilha totalmente isolada do mundo exterior. Esse era o seu plano desde o começo? Perguntou Nightingale, surpreso. Roland acenou com a cabeça. A interminável neve vai fechar a estrada para Longsomb Stronghold, e toda a cidade estará em minhas mãos. Temos pelo menos 3 meses para reverter o ponto de vista. As bruxas são más. Com apenas propaganda boca a boca, o efeito será muito limitado. Portanto, devemos confiar em experiências da vida real para eliminar rapidamente o ódio causado pela ignorância e pelo mal-entendido. Essa foi a razão pela qual ele queria deixar todos pensarem que Nana foi a causa do resgate de Brian. Ele queria criar uma imagem diferente de Nightingale. Existia uma lenda de uma enfermeira que fazia um esforço total para cuidar das pessoas feridas, resultando no despencar da taxa de mortalidade ferida, de 42% para 2%. Assim, os lutadores conferiram-lhe o título de Senhora com a Lâmpada, e a popularidade de toda a profissão de enfermeira foi elevada ao nível de culto. A capacidade de cura de Nana tinha mais a oferecer do que apenas curar os feridos. Contanto que alguém não morresse no local, ela poderia restaurá-lo completamente, como se ele nunca tivesse sido ferido. Isso seria mais importante e aumentaria a moral mais do que qualquer atualização de arma que ele tivesse apresentado. Ao mesmo tempo, graças ao declínio de sua família nas fileiras das aristocracias, seu pai teve que lidar com caçadores e agricultores muitas vezes durante os dias de semana. Por causa disso, ele tinha uma atitude muito calma e gentil em relação aos civis normais, e até permitiu que Nana visitasse Caron's College e aprendesse com eles. Esse tipo de ato era absolutamente impensável, mesmo para os barões mais baixos. Eles nunca concordariam se seus filhos tivessem algo a ver com os camponeses. Aos seus olhos, essas pessoas eram os chamados intocáveis. Podemos realmente fazer isso? Até mesmo Nightingale, ao enfrentar um monstro tão grande como a igreja, parecia extraordinariamente pequeno e fraco. Se nunca tentarmos mudar, nunca saberemos a resposta. Roland não esperava que ele pudesse mudar a visão de todos os habitantes da fronteira, mas pelo menos esperava plantar sementes dentro dos corações de alguns e conseguir uma pequena equipe de apoiadores. Mais tarde, ele queria transmitir essas sementes, deixá-las crescer e deixá-las se espalhar. Dentro de 3 meses, muitas mudanças poderiam ser alcançadas. Nightingale pensou sobre isso e depois sussurrou: por que você quer sair das massas e nos ajudar, bruxas?
a fim de usar seu poder para a produção de recursos, tornar-se mais poderoso, e ter uma melhor chance de ganhar o trono. É claro, todas essas respostas não eram adequadas para dizer em voz alta. Mesmo assim, Prolan era engenheiro mecânico, ele havia jogado uma boa variedade de jogos de namoro, então ele podia até ser visto como um veterano que sabia muito. Assim, com a experiência de ter vivido por mais de 40 anos em dois mundos diferentes, ele sabia que dessa vez teria que enfrentar uma questão crucial e dar a resposta certa. Então ele pensou cuidadosamente sobre suas próximas palavras e disse lentamente: Eu não lhe contei ainda, mas não me importo com panos de fundo de qualquer habitante da fronteira. Espero que um dia, no meu território, até as bruxas possam viver uma vida tão livre quanto qualquer outra pessoa. Desta vez, Nightingale ficou em silêncio por um longo tempo, e o único som que restou foi o crepitar da lenha queimando. Seu rosto, destacado pelas chamas bruxuleantes, era como uma imagem sobrenatural. Quando ela falou de novo, Prolan teve tempo suficiente para se libertar da linda ilusão. Você realmente não precisa fazer tudo isso. Sua voz era pequena, mas gentil. Por favor, me perdoe por mentir para você antes. Minhas irmãs da Associação de Cooperação de Bruxos têm vivido a vida de refugiados para demasiado longo. Eles não esperam muito. Seu único objetivo é ter um lugar onde eles possam viver em reclusão. Até mesmo morar neste castelo seria o suficiente. Como isso seria diferente de viver a sua vida dentro de uma jaula? Prolan balançou a cabeça, mas de repente ele chegou a um entendimento. Seus olhos se abriram quando ele pareceu cheio de choque em Nightingale. O que você quer dizer? Você está dizendo que está disposto a trazer suas irmãs de volta para cá. Nightingale suspirou e evitou olhar diretamente para o príncipe. Quando eu fizer isso, você se tornará o inimigo da igreja. O braço deles foi esticado demais e ficou muito fino. Roland não se importou com o futuro caminho, devido ao slogan: o poder do rei é concedido pelo Deus, a igreja e o poder mortal. Vai entrar em conflito mais cedo ou mais tarde. Quanto a Bordestov, nós só temos que viver nos próximos meses, então eles não serão capazes de fazer muito para nós. Aqui estamos a milhares de quilômetros de distância da sua sede de poder. O que você acha que acontecerá quando o bispo de Longsom Stronghold realizar um julgamento militar para vir me cruzar? Meu pai nunca permitiria que isso acontecesse. Isso seria um ataque muito grande contra seu poder real. Nightingale não sabia como responder. Ela deu a ele sua saudação e saiu. Quando Nightingale estava fora do quarto, Prolan se deixou cair na cama e respirou fundo para relaxar. Havia algumas coisas que ele não contou a ela. Por exemplo, ele não disse a ela que o centro do poder da igreja estava a 1000 quilômetros de distância. De acordo com a velocidade de circulação de notícias do mundo, eles provavelmente só seriam capazes de reagir no final da primavera. Além da distância, havia também sua identidade como um príncipe. Portanto, uma grande possibilidade seria que eles enviassem apenas enviados para averiguar a situação. Como resultado, Prolan achou que eles só chegariam depois de meio ano. Até então, ele mesmo já teria uma solução para quebrar sua força. Assim, o maior risco de seu plano não era a igreja, mas sim as próprias bruxas. Este ponto só era conhecido por ele mesmo. Embora no momento as bruxas estivessem em desvantagem, a situação atual não duraria para sempre. O poder da bruxa não dependia da herança do sangue, então não havia um padrão para quem iria despertar, tudo era aleatório. Isso significava que eles não poderiam ser erradicados, então o seu número só poderia aumentar. A igreja confia no olho da retribuição de Deus, e por enquanto ainda podem manter suas vantagens sobre as bruxas, mas isso só pode compensar sua magia. No entanto, o despertar das bruxas não só lhes dá uma ampla gama de habilidades, mas também aumenta sua força física e velocidade de reação mental. Até mesmo as aparências deles se tornariam mais bonitas que as pessoas comuns. Eles essencialmente poderiam ser considerados como uma nova humanidade. Quanto mais brutal a opressão se torna, mais intensa a resistência será. Quanto dano seria causado a Grey Castle se as bruxas começassem e levassem um tumulto?
Como a igreja deu origem ao ódio, uma vez que eles perderam o controle, seria provável que o ódio se voltasse contra todos os residentes do reino de Greycastle. Roland não queria ver isso acontecer. Então, ele precisava começar de Bordestovo e estabelecer a estrutura para conter os dois lados. Mais tarde, ele precisaria estender a estrutura para Longsome Stronghold, no final, para todo o reino. Ele estava criando um mundo no qual pessoas comuns e bruxas podiam coexistir.